Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares presentes nessa comissão, senhoras e senhores que participam desta comissão nesta manhã, quero inicialmente agradecer o apoio de todos os parlamentares dessa comissão que participaram intensamente das discussões que permitiram, que viabilizaram a construção deste relatório e que é o resultado de um acordo firmado desde a medida provisória 766, que culminou com a edição da medida provisória 783 e que vem trazer uma iniciativa do governo federal e do Congresso Nacional de permitir a recuperação, a regularização fiscal de diversos contribuintes no país a partir da edição desta medida provisória. Senhor presidente, o relatório se encontra distribuído aos senhores parlamentares para leitura e peço a concordância de todos para que possamos fazer a leitura diretamente do voto e tratando desta matéria. Caso haja concordância de todos, a concordância. Vamos à leitura, faremos então vamos à leitura do voto. Iremos diretamente à leitura do voto para, em sequência, proceder à votação. Cumpre a este relator manifestar-se preliminarmente sobre a relevância, urgência e constitucionalidade técnica legislativa, compatibilidade, adequação financeira e orçamentária e, superados esses aspectos, apreciar o mérito da medida provisória 783 de 2017 e das emendas a elas apresentadas. Requisitos constitucionais de relevância e urgência. Devemos inicialmente verificar se a medida provisória atende aos pressupostos constitucionais, quais sejam relevância e urgência das matérias contidas. Entendo que ambos estão presentes na espécie. A relevância e urgência das matérias incluídas na medida provisória se fundamentam no atual cenário econômico, que demanda regularização tributária por parte dos contribuintes para permitir a retomada do crescimento econômico e a geração do emprego e renda, conforme destacado na exposição de motivos que acompanha a proposição. Constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não verificamos vícios de inconstitucionalidade nas matérias tratadas na medida provisória. O ordenamento jurídico foi respeitado, não se verificando máculas aos princípios de legalidade, de anterioridade, vedação ao confisco, da isonomia e demais princípios constitucionais normalmente aplicáveis à questão tributária. Ressalte-se que a presente medida provisória trata de matéria diversa e não configura a reedição da MP 766. Veja-se que os parcelamentos são um gênero divididos em duas modalidades: os parcelamentos ordinários, cuja adesão é perene, e os parcelamentos especiais, cuja adesão é delimitada no tempo e apresentam vantagens adicionais. No caso, a MP 766 criou o parcelamento especial PRT com características próprias. Já a presente proposição trata de parcelamento especial bastante diverso, com características bastante próprias, como concessão de descontos, por exemplo. De start, a proposição em exame não constitui reedição anterior não apreciada pelo Congresso Nacional. Em relação à técnica legislativa, tampouco encontramos óbices aos dispositivos da medida provisória. Os aspectos formais do texto analisados estão conformes aos preceitos da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. A mesma situação se verifica em relação às emendas apresentadas à MP. Nenhuma delas verificamos vícios flagrantes de inconstitucionalidade, injuridicidade ou técnica legislativa. Adequação orçamentária e financeira. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, não verificamos problemas na MP 783. A exposição de motivos informa que não haverá renúncia de receitas no exercício corrente, que ocorrerá apenas a partir de 2018, de forma a não afetar as metas dos resultados fiscais previstos no orçamento da LDO deste ano. Para atendimento ao disposto na LRF, a exposição informa que os impactos da renúncia fiscal no exercício de 2018 a 2019 serão de 2,91 bilhões em 2018, 2 bilhões em 2019, com previsão de arrecadação líquida de 13 bilhões em 2017, 950 milhões em 2018 e uma frustração de arrecadação de 2,7 bilhões em 2019, neste caso em razão dos efeitos da migração de parcelamentos atuais para o PERT. A nota técnica 25 de 2017 da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados indicou preliminarmente a adequação orçamentária e financeira da medida provisória, entretanto apontou como deficiência do texto da proposição em relação ao artigo 2º, inciso 1 e artigo 3º, inciso 2, segundo o CONOF. O texto dos dispositivos aparenta ser contraditório, pois prevê o pagamento à vista, mais parcelado
em 5 meses. Essa diferenciação pode parecer prosaica, mas não é. Se lido o texto ao pé da letra, isso importaria na falta de correção pela Selic das 5 parcelas, que poderia implicar em renúncia de receita implícita. Assim, no PLV, propomos a eliminação da expressão à vista dos dispositivos supracitados para sanar a aparente contradição. Desta forma, as disposições da medida provisória estão de acordo com a legislação que rege o controle de finanças públicas, são compatíveis e adequadas financeira e orçamentariamente. Quanto ao mérito, entendemos que a MP merece aprovação. Sabe-se que a crise econômica pela qual passa o país obriga as empresas a reduzir custos. Contudo, há custos, como os tributários e os trabalhistas, que não mostram folga em razão da crise econômica. O encolhimento das margens de lucro, portanto, obriga o empresário a tomar uma decisão difícil, arcar com as obrigações tributárias ou pagar empregados. A preservação do emprego, portanto, é uma das indiscutíveis razões para a aprovação da proposição. Outra razão é a crise fiscal pela qual passa a União. Embora a MP autorize a quitação de parte da dívida com créditos, é indiscutível que o parcelamento promoverá pagamentos espontâneos à União, aumentando sua receita e aplacando a severa crise fiscal. Ademais, a arrecadação da receita extraordinária reduz a necessidade de aumento da carga tributária. É oportuno transcrever aqui a matéria divulgada pelo Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, que demonstra, de forma inequívoca, os expressivos incrementos na arrecadação tributária proporcionados aos programas de parcelamentos anteriores concedidos a saber. A lei do Refis de 2000, total de 13 bilhões de arrecadação, o PAES de 2003, 23 bilhões, PAEX, 9 bilhões, a Lei 11.941 de 2009, 89 bilhões, a 12.865, 34 bilhões, 12.996, 31 bilhões, resumindo, um total de 200 bilhões de reais arrecadados por esses parcelamentos aqui listados que estão no relatório. Foram tecidas diversas críticas, tanto no processo legislativo em si, quanto na imprensa, à reiteração dos parcelamentos especiais no Brasil. Por essa razão, cabe a esse relator esclarecer a necessidade da medida. Primeiro, é preciso compreender o cenário global do sistema tributário brasileiro. Segundo o relatório do Business, do Banco Mundial, no Brasil se gastam 2.038 horas anuais para o pagamento de tributos. A média da OCDE, na mesma estatística, é de apenas 163 horas. Mesmo na América Latina e Caribe, do Brasil se mostra um ponto fora da curva, pois a média da região é de 342 horas. Ao fim e ao cabo, o Brasil está em 181º lugar dentre as 190 economias pesquisadas nesse quesito. Aqui, claro, a complexidade da legislação tributária brasileira é uma realidade, mas não a única realidade preocupante. Segundo o relatório de carga tributária do Brasil da Receita Federal, indica que em 2015 a carga tributária alcançou 32,66% do PIB. Os países emergentes têm uma carga tributária de cerca de 27% em relação ao PIB. A dívida ativa da União hoje passa de R$1 trilhão. Da outra banda, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2018 elenca como passivo contingente relativo a ações judiciais da natureza tributária, incluindo contribuições previdenciárias em trâmite perante o STJ e o STF, o valor aproximado de 609 bilhões. Já no âmbito do contencioso administrativo tributário, há atualmente no CARF um estoque de processo de 633 bilhões de reais. Pasmem, portanto, que existe um montante de 1,2 trilhão de reais que atualmente se encontra em litígio tributário. Tal valor corresponde a 19, quase 20% do PIB. Logo, se observa, portanto, que no Brasil é um sistema tributário oneroso, complexo, extremamente litigioso. Não é de se impressionar, portanto, o tamanho da dívida tributária dos contribuintes brasileiros. Os parcelamentos especiais, portanto, não são um sintoma de uma indisposição natural do contribuinte em não pagar tributos, nem um comportamento evasivo seu. São um sintoma decorrente dos efeitos inerentes ao sistema tributário nacional. O crédito tributário não se submete à recuperação judicial. Portanto, a mesma empresa em crise continua obrigada a pagar o credor estatal na saúde e na doença, mesmo com o reconhecimento judicial de sua crise. Esse cenário leva a consequências perversas. Podemos aferir na audiência pública o drama do empresário que tem que escolher entre pagar os salários dos colaboradores ou os tributos que deve. Notamos que esse problema atinge de forma particularmente cruel o setor industrial e de infraestrutura, ou seja, o setor produtivo nacional. Os débitos tributários, portanto, levam não apenas ao desemprego, mas prejudicam fatalmente a infraestrutura do país. Por essas razões, entendemos que deve ser aprovada a medida provisória. Entretanto, os ilustres parlamentares desse Congresso Nacional ofereceram diversas emendas, cujo acolhimento, a nosso ver, é medida que se impõe em virtude de aprimorarem e aperfeiçoarem o projeto na direção do alcance dos objetivos originais do governo e da sociedade. Se não, vejamos, alienação de
imóveis penhorados. Este relator ouviu diversos testemunhos de devedores da Fazenda Nacional, no sentido que havia página... Perdão, senador, deputado, não está numerado aqui, mas acredito que já estamos na discussão das emendas. Até mesmo em casos de asta pública que se mostrou infrutífera, a medida provisória já possibilitou a dação de bens imóveis nas dívidas junto à PGFN. Contudo, a Fazenda Nacional dificilmente aceita imóveis para dação por considerar esses bens de baixa liquidez. A emenda número 137, o deputado Hugo Mota, propõe que os imóveis dados em garantia sejam alienados para quitar débitos do PERT. Essa ideia tem o mérito de permitir o pagamento de dívidas junto à PGFN em dinheiro, além de liberar ativos em prol do contribuinte. Acolhemos, entretanto, a emenda parcialmente. Prevemos a iniciativa do devedor, a alienação por iniciativa particular, já prevista no CPC. Com essa possibilidade, o devedor poderá alienar o imóvel por intermédio de corretor credenciado pelo respectivo tribunal. Esse mecanismo, ao nosso ver, substitui o previsto no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2 da medida provisória. Por essas razões, acolhemos parcialmente a medida provisória, a emenda 137 na forma do PLV. Utilização de prejuízos fiscais. Durante 2016, a MP permitiu a utilização de prejuízos fiscais e bases negativas de cálculo de contribuição social apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 2016. Fazendo o texto, deixou fora o uso de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa durante do ano de 2016, ano em que houve piora na crise econômica. Ao nosso ver, trata-se de decisão injusta. A emenda número 205, deputado Leonardo Quintão, autoriza o uso de prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 2016 e declarados até 31 de julho de 2017. Por outro lado, teto de créditos previstos na emenda 227 que acolhemos impossibilitará o abuso de sua utilização. A emenda resolve o problema da injustiça detectada, razão pela qual acolhemos a emenda 205. Também, para tanto, acolhemos parcialmente a emenda número 281 do deputado Alfredo Kaifer, nos termos do PLV. Acolhemos a emenda número 84, também nos termos do PLV. A emenda número 185, também acolhida nos mesmos termos. Acolhida a emenda número 106, que trata da inclusão dos débitos no regime especial por tributação de regime de patrimônio de afetação. Acolhemos a emenda número 139, emenda número 24, 32, 76, 115, 153, 175, 207, 264, 305, na forma do PLV. Também acolhidas as emendas número 28, 133, 244, 129, 167, emendas número 54, 187, 196, 222, 242, 256, 265, 280, emendas número 12, 13, 86, 277, acolhendo-se também a emenda número 172, acolhida a emenda número 16, do deputado Hugo Leal, acolhida a emenda número 11, do deputado Bilac Pinto, acolhendo parcialmente a emenda número 135 do deputado Hugo Mota, acolhida parcialmente a emenda número 116 do deputado Félix Mendonça Júnior, acolhemos a emenda número 136, acolhida a emenda número 306, acolhida a emenda número 6, acolhida a emenda número 41, acolhida a emenda número 69 do senador Wilder Moraes, acolhida a emenda número 211 da senadora Cátia Abreu e, por fim, acolhida a emenda número 67 na forma do PLV. Concluindo, portanto, diante do exposto, votamos pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência da medida provisória 783. Votamos pela constitucionalidade e juridicidade da medida provisória e suas emendas. Votamos pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória 783 e suas emendas. No mérito, votamos pela aprovação da medida provisória, bem como o acolhimento, seja total, no caso total, das emendas 6, 11, 12, 13, 16, 24, 28, 32, 41, 54, 67, 69, 76, 84, 86,
106, 115, 133, 136, 139, 153, 172, 175, 185, 187, 196, 205, 207, 211, 222, 242, 244, 256, 264, 265, 277, 280 e 305 e pelo acolhimento parcial das emendas 116, 129, 135, 137, 167, 281, 306. Este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor relator, coloco em discussão o relatório apresentado pelo deputado Nilton Cardoso Júnior e antes de oferecer a palavra ao deputado Nelson Edmar Arruda, antes de passar a palavra ao senhor deputado, eu queria cumprimentar o nosso relator pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação com que se houve na preparação desse relatório, não só da participação na audiência pública que realizamos com diversas instituições, com diversas entidades, ouvindo a Receita Federal, o governo federal, mas, sobretudo, o setor produtivo nacional e procurando valorizar a participação dos senhores parlamentares, tanto os deputados federais quanto dos senadores, para que o relatório fosse uma obra coletiva, como se apresenta agora para apreciação e deliberação desta comissão. Com a palavra, o deputado Nelson Arruda.